Seja bem-vindo, eu sou Mário Sobral e o Jornal Segurito já está no ar. E hoje vamos continuar comentando a nova NR4. Eu parei no item 4.4, modalidade. E aí, bora lá. O CERNT deve ser constituído nas modalidades individual, regionalizado ou estadual. E aí ele vai detalhar isso. Então, bora lá. A organização deve constituir o CERNT individual quando possui estabelecimento enquadrado no anexo 2 da CNR. O anexo 2 você lembra, né? Aquele que a gente já trabalhava com ele. Onde eu tenho, por exemplo, uma empresa de grau de risco 3, acima de 501 funcionários. Aí eu vou ter lá um engenheiro de segurança parcial, um médico de trabalho parcial e 3 técnicos de trabalho. Então, isso já é o que a gente já fazia, tudo certinho, sem problema nenhum. Aí o 4.3 fala o seguinte: a organização deve constituir CERNT regionalizado quando possui estabelecimento que se enquadre no anexo 2. Então, está lá no anexo 2. E outro estabelecimento que não se enquadre, devendo primeiro estender a assistência em segurança, saúde e demais e considerar o somatório de trabalhadores atendidos no seu dimensionamento. Então, vamos lá. Tem uma empresa, essa empresa tem, sei lá, 501 funcionários, e essa empresa tem mais um estabelecimento que não se enquadra lá, no quadro 2. Tá? Então, ela tem um número menor que não se enquadra. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou somar tudo e vai ter um CERNT regionalizado, considerando a somatória. Porque essa aqui estava enquadrada no anexo 2. Essa aqui não estava. Não, essa aqui vai ficar sem ninguém. Vamos somar todo mundo e vamos considerar como fazendo parte desse CERNT aqui principal. Tá? Havendo mais de um estabelecimento que se enquadre no anexo 2, a empresa deve constituir mais de um CERNT regionalizado. Então, vamos a um exemplo. Essa aqui se enquadra, essa aqui também se enquadra. E eu tenho uma terceira que não se enquadra, que não está lá atendendo o número mínimo de funcionários em função do grau de risco. E é tudo da mesma empresa. São estabelecimentos diferentes, mas é tudo da mesma empresa. O que vai acontecer? Eu tenho a possibilidade de 2 CERNT regionalizados, porque essa está atendendo, engloba aquela, ou essa aqui engloba aquela, e eu somo todo mundo. Tá? O que interessa é que aquela que não atende agora vai atender também, porque vai ter algum CERNT pegando aqueles funcionários para tratar também. 4.44. A organização deve constituir CERNT estadual quando o somatório de trabalhadores de todos os estabelecimentos da mesma unidade de federação alcance o limite previsto no anexo 2, desde que nenhum estabelecimento individualmente se enquadre, observado no disposto tal. Então, bora lá. Eu tenho numa mesma região várias empresas que não se enquadram no anexo 2. Tá? Mas aí eu faço um CERNT estadual. Eu somo todo mundo e eu estabeleço meu CERNT. Tá? Então é isso que ele fala. A organização deve constituir um CERNT estadual quando o somatório dos trabalhadores do estabelecimento da mesma unidade de federação alcança os limites previstos no anexo 2. Tá? Então, individualmente, eles não atendem ao anexo 2. Mas na hora que eu somo todos eles, eles atendem ao anexo 2. E aí eu faço o CERNT estadual. Uma ou mais organizações de mesma atividade econômica, então, uma ou mais organizações da mesma atividade econômica, localizada em um mesmo município, ou em municípios limítrofes, perto, né? Ainda que em diferentes unidades da federação, cujo estabelecimento se enquadre no anexo 2, pode constituir um CERNT compartilhado, organizado pelas próprias interessadas, ou na forma definida em acordo ou convenção coletiva. Então, eu tenho duas organizações, duas empresas, da mesma atividade econômica. Tá? Então, digamos, eletroeletrônico, eletroeletrônico, e estão no mesmo município, estão aqui em Manaus. Tá? Elas podem, cujo estabelecimento se enquadram, as duas se enquadram no anexo 2. Então, as duas já têm o CERNT, tudo direitinho. Mas elas podem constituir um CERNT compartilhado. Soma todo mundo aí, até para trocar informações, para ter um CERNT mais robusto. Tá? Elas já têm o CERNT, só que elas vão compartilhar agora esse CERNT. O CERNT compartilhado pode ser estendido a organizações cujos estabelecimentos não se enquadram no anexo 2. O item anterior falava que as duas estavam enquadradas. Devendo considerar no dimensionamento o somatório dos trabalhadores assistidos. Então, aquelas que não se enquadram no anexo 2, então uma se enquadra, a outra não se enquadra. Soma todo mundo e aí faz um CERNT compartilhado. Tá?
Os trabalhadores assistidos pelo CERMIT compartilhado não integram a base de cálculo para dimensionamento de outras modalidades de CERMIT. Então, essa aqui está no CERMIT compartilhado. Aí, esse pessoal daqui faz parte de... É um estabelecimento de outra empresa que já tem um CERMIT. Eu não vou fazer a somatória dela, por quê? Porque ela já está dentro de um CERMIT. Não tem porquê ela estar em 2 CERMITs diferentes. Aí vamos agora para a parte do dimensionamento, 4.5. O dimensionamento do CERMIT vincula-se, isso não mudou, né? Ao número de empregados da organização. Essa parte não mudou. E ao maior grau de risco entre a atividade econômica principal e a atividade preponderante. Mas ele explica, tá? Então, você sabe que é em função do número de trabalhadores. Quanto mais trabalhadores, mais profissionais eu vou ter no meu CERMIT. Só que é em função também do grau de risco. Esse grau de risco, eu vou verificar o principal e o preponderante. O que for maior, a gente vai considerar. Mas o que é o principal? A atividade econômica principal é a constante no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas lá no CNPJ. Então, a empresa se enquadrou lá num determinado CNAE. E aí vai ter lá a atividade econômica principal. E a atividade preponderante é aquela que ocupa o maior número de trabalhadores. Então, por exemplo, tu é uma empresa de eletroeletrônico, aí está lá enquadrada, só que tu vende mais do que produz eletroeletrônico. Então, tua atividade econômica preponderante é vendas. Estou inventando aqui uma história, tá? Mas só para vocês entenderem. Porque essa empresa está enquadrada em um determinado, uma atividade econômica principal, mas talvez o que ela faz, o maior número de trabalhadores dela faz outra coisa. E é nesse aí que eu vou me enquadrar, no maior, né? Em atividades econômicas distintas com o mesmo número de trabalhadores, deve ser considerada como preponderante aquela com maior grau de risco. Ok. Já estou no item 452. Na contratação de empresa prestadora de serviço a terceiros, o CERMIT da contratante, eu estou contratando terceirizado, o CERMIT da contratante deve ser dimensionado considerando o número total de empregados da contratante e trabalhadores da contratada, quando o trabalho for realizado de forma não eventual nas dependências da contratante ou local previamente convencionado em contrato. Então, por exemplo, você, empresa principal, contrata lá serviços gerais, ou contrata lá segurança patrimonial, alguma coisa assim. Na hora que você contrata esse terceirizado, o seu CERMIT tem que considerar aquele número de trabalhadores. Tá? Mas tem um detalhe. 2 detalhes, na verdade. Considera primeiro o que é trabalho eventual. Né? Considera para fim da SNR trabalho eventual aquele decorrente de evento futuro e incerto. Então, se for uma coisa eventual, por exemplo, vai fazer uma pequena manutenção lá, que quebrou uma peça, esses trabalhadores que são terceirizados vão fazer essa atividade eventual, eu não vou considerar no meu dimensionamento. Aqueles que forem tipo serviços gerais, segurança patrimonial, cozinha, que é um negócio que é sempre, aí sim é considerado. Só que tem um detalhe também. Exclui-se do dimensionamento do CERMIT da contratante os trabalhadores das contratadas atendidos pelo CERMIT da contratada. Porque essa contratada, essa empresa que você está contratando, ela já pode ter CERMIT. Então, se ela já tem CERMIT, já tem, os trabalhadores já estão atendidos por alguém. Então, você não precisa colocar dentro do seu CERMIT. Tá? O que interessa é que esses trabalhadores não fiquem sem alguém de coordenação do CERMIT. O dimensionamento do CERMIT regionalizado ou estadual, com estabelecimento de grau de risco diversos, deve considerar o somatório de trabalhadores de todos os estabelecimentos atendidos. Então, quando eu estou falando do CERMIT regionalizado ou estadual, eu tenho que somar, que tem grau de risco diverso, né? Eu vou considerar todos os trabalhadores. E para estabelecimentos, aqui é importante, com grau de risco 1 e 2, de microempresas e empresas de pequeno porte, deve ser considerado o somatório da metade no número de trabalhadores desse estabelecimento. Então, eu não vou somar todo mundo. Quando é microempresa, empresa de pequeno porte, eu considero só a metade para o dimensionamento. Então, se você está contratando, por exemplo, uma terceirizada, você não vai considerar 100% desses trabalhadores. Se você considera só a metade. Para fins de dimensionamento, os canteiros de obra e as frentes de trabalho, já estou lá na construção civil, com menos de 1.000 trabalhadores e situados na mesma unidade da federação, não são considerados como estabelecimentos,
mas como integrante da empresa de engenharia principal responsável a quem cabe organizar o CERMIT. Então, eu tenho várias obras e essas obras têm menos de 1.000 trabalhadores. Eu não vou considerar cada obra um estabelecimento. A empresa principal, lá a sede, ela é responsável pelas terceirizadas, mas não vai ser cada obrinha um CERMIT diferente. Eu, empresa principal, tenho que coordenar isso. Só que para a aplicação desse item, ele fala o seguinte, ó, o engenheiro, o médico e o enfermeiro do trabalho podem ficar centralizados. Então, tem várias obras, tem a empresa principal. O engenheiro, o médico e o enfermeiro do trabalho, eles ficam centralizados. Agora, o dimensionamento para os técnicos de segurança do trabalho e auxiliares técnicos de enfermagem do trabalho deve ser feito por canteiro de obra ou frente de trabalho. Porque o engenheiro, o enfermeiro e o médico, eles fazem a parte de coordenação. A princípio, eles vão fazer a gestão. O técnico vai fazer a gestão, mas vai fazer uma parte operacional também. Então, para cada obra dessa, eu vou considerar o dimensionamento para o técnico de segurança do trabalho. Então, o CERMIT, engenheiro, técnico e médico, ficam na principal, fixo, só que aí os técnicos eu tenho que fazer a distribuição. E a organização deve garantir que o CERMIT atenda, no exercício de suas competências, a todos os canteiros de obra e frente de trabalho. Então, você vai fazer essa distribuição e, olha, você vai passar aqui e aqui. E os engenheiros também, médicos, vão ter que dar esse suporte para todos os trabalhadores. Quando se tratar de empreiteiras, tá? Considera-se estabelecimento para fins de aplicação da SNR o local em que os seus empregados estiverem exercendo suas atividades. 456 já, ó. Para as organizações que já possuem CERMIT constituído em qualquer uma das suas modalidades, a gente acabou de falar lá, individual, regional, tudo mais, em caso de aumento no dimensionamento decorrente da contratação de trabalhadores por prazo determinado, isso aqui é principalmente Constituição Civil, né? A Constituição Civil oscila muito, mas a gente sabe, aquela obra vai durar 30 dias, vai durar 40 dias, vai durar... E mesmo numa empresa que eu tenho lá um serviço que vai ser com prazo certo, né? Prazo determinado. Nesses casos, o CERMIT deve ser complementado durante o período de aumento para atender o disposto no anexo 2. Tá? Então, eu tenho lá tantos funcionários, 600 trabalhadores. Estou atendendo a lá o anexo 2. Só que vai ter um período lá que eu vou contratar um monte de trabalhador. Só que é um período de 3 meses. Ok, esse período de 3 meses, eu tenho que considerar o dimensionamento do CERMIT com essa somatória. Acabou esses 3 meses, os trabalhadores vão sair, eu volto para o dimensionamento original. Tá? Vamos agora para a parte de registro do CERMIT, lá no 4.6. A organização deve registrar o CERMIT de que trata a CNR por meio do sistema eletrônico disponível no portal Gov. Tá? Então, tem lá uma página para você fazer o registro do CERMIT. A organização deve informar e manter atualizados os seguintes dados. Primeiro, o CPF dos profissionais integrantes do CERMIT, qualificação e número de registro dos profissionais, que aí tudo bem, grau de risco estabelecido, conforme itens já do CERMIT, né? E horário de trabalho dos profissionais do CERMIT. Que horário ele vai estar lá, coisa e tal, o engenheiro está tal horário, o médico está tal horário, o técnico está lá o dia todo. Okay? Essas informações você entra lá no site e coloca e faz esse registro. Disposições finais. Estou já no 4.7. O professor Fernando falou da tábua da terceirização. Deixa calma que a gente vai chegar lá. As organizações que forem obrigadas a constituir CERMIT nos termos da SNR e serviço especializado em saúde e segurança do trabalho rural, o CSTR, né, nos termos da NR 31, podem optar em constituir apenas um destes serviços. Ou faz um ou faz outro, considerando o somatório de trabalhadores de ambas as atividades. Tá? E a organização deve constituir CERMIT, que constitui CERMIT é responsável pelo cumprimento da CNR, devendo assegurar isenção técnica. Então, o técnico tem total isenção para trabalhar lá sem problema. E o exercício profissional dos integrantes. Ele está dizendo, olha, você tem que deixar o profissional de segurança, lá, o técnico, o engenheiro, o médico, isento, ele vai dizer o que é para ser feito. Isso aqui na teoria é bem bonito, né? A organização também deve indicar entre os médicos do CERMIT um responsável pelo PCMSO. E depois, entre os anexos. O anexo de CNAE, né, quando vai ter a classificação lá da Nacional da Atividade Econômica, e o anexo de dimensionamento do CERMIT. Em relação à terceirização, você percebe que em nenhum momento
A norma fala de terceirização. Ia sim ter a possibilidade de um CERM terceirizado, mas não apareceu. Mas por que o pessoal está chiando, coisa e tal? Na NR4 anterior, tem o item 442, que dizia o seguinte: ó, os profissionais integrantes do CERMIT deverão ser empregados da empresa. Essa palavra empregado diz que ele tinha que ser da empresa mesmo, carteira assinada, tudo bonitinho. E tiraram isso. Aí eu pensei, rapaz, isso aqui tá estranho. Por que tiraram esse papo de empregado? Não entrou lá o CERM terceirizado, mas tiraram o negócio de empregado. E aí eu vou pegar aqui, eu vou ler um trecho que eu peguei, publicado pela revista Proteção, onde membros da comissão tripartite comentaram esse assunto. Tá? As pessoas que ajudaram na elaboração. Olha lá. O membro titular e coordenador da bancada empresarial na comissão tripartite da NR4 e especialista em relações de trabalho da CNI, Rafael Ernesto, e aí vai ser feio aqui, Kickbush ou algo assim, afirmou que quanto à terceirização, o novo texto respeita tanto a decisão da empresa de terceirizar quanto a legislação que regulamentou a terceirização em 2017. Está dizendo aqui, ó. De forma acertada, a comissão tripartite deliberou que não cabe a uma NR determinar como a empresa deve terceirizar, nem criar óbices, ou seja, obstáculos, à sua terceirização. Então, ela nem vai dizer, olha, que é para fazer, nem que vai criar obstáculo. Com isso, cria-se oportunidade para que prestadores de serviço em CST possam inovar e promover novas tecnologias em prol da segurança no âmbito do CERMIT e atualizar as melhores práticas para que as medidas de prevenção possam ser mais bem adotadas pelas empresas. Então, percebe que, na opinião dele, é possível. Só que aí tem outra pessoa também da comissão tripartite e agora dos trabalhadores. Na opinião de Robson Leme, membro do grupo de trabalho da NR4 e titular da CTPP, na bancada dos trabalhadores, que participou de forma presencial da reunião da comissão nesta semana, a retirada da regulamentação dos itens que tratavam da terceirização foi positiva. Entendo que a contratação dos profissionais do CERMIT deve seguir a legislação em vigor, como o artigo 162 da CLT, e que vale a nota técnica no Ministério Público do Trabalho, quando tratar da questão de terceirização do CERMIT. A nota citada por Leme aponta que os textos que estão em discussão ferem o artigo da CLT. Então, existe uma nota técnica do Ministério Público do Trabalho que dizia, não, olha, colocar a terceirização fere o artigo da CLT, que diz que as empresas, de acordo com as normas a serem expedidas pelo Ministério do Trabalho, estarão obrigados a manter CERMIT e os trabalhadores acompanham o entendimento do Ministério Público do Trabalho, que esse tipo de serviço especializado não entra no rol da Lei 619, quanto à terceirização completou. Ou seja, não tem um consenso. Um disse, né, foi muito bom que a gente não mexeu nessa parte de terceirização, porque as empresas podem fazer do jeito que quiser. E o outro disse, não, foi muito bom a gente não colocar isso na terceirização, porque já é proibido mesmo. Já tem lei, já tem uma nota técnica, Ministério Público e tudo mais. Então não há um consenso. Como não há um consenso, o que tem que esperar? Cenas do próximo capítulo, até o assunto chegar onde? No TST. Aí chegou lá no TST, o negócio será resolvido. Tá? Como você sabe, todo vídeo tem indicação de livro, e eu vou indicar hoje aqui, ó, A Avaliação Ergonômica de Postos de Trabalho. Aí tem 3 autores, Sabina Ascenso Costa, Maria José Bastante Seca e José Antônio Diego Mais. Tá? Esse livro é da editora Paraninfo. É um livro que está em espanhol, mas é o único livro que eu conheço que tem exercícios e explica as ferramentas ergonômicas. Então ele fala da Okra, fala do Murigarg, né, o Strain Index, fala do método Fanger, NIOSH, fala aqui do Snuxirielo, OAS, Rula, Reba. Então, o único livro que eu conheço que tem assim várias normas, até alguns tem uma ou outra, mas tem várias ferramentas ergonômicas, melhor dizendo, esse aqui. É um bom livro. Espero que tenham gostado. Se gostaram, já sabe, né? Curte, compartilha. Tem alguma dúvida, sugestão de pauta? Coloca aí embaixo nos comentários ou manda e-mail para sobralj@hotmail.com. Um abraço e até o próximo programa.